E essa situação do Augusto Melo, hein, Bruno Prado? A Polícia Civil, ela negou o adiamento do depoimento do Augusto Melo. É o Corinthians, de novo, né, numa polêmica policial, relacionada lá àquele patrocínio da Vai de Bet, que saiu, inclusive, do clube. E a notícia é a seguinte, o Augusto, tá aqui, com isso, o dirigente terá mesmo que comparecer amanhã à delegacia. Caso não o faça, vai perder a chance de se defender. Vale lembrar que Augusto Melo, Mariano e Moura estão depondo na condição de investigados e não de testemunhas. A defesa do Augusto Melo, representada pelo advogado Ricardo Cury, justificava a falta de acesso total ao inquérito como um impeditivo de realização da oitiva do dirigente nessa semana. O adiamento foi formalizado ao delegado, porém rejeitado pelas autoridades. Ou seja, Bruno, mais uma vez, Corinthians sendo assunto de polícia, bom para a oposição, né, Bruno? Que teve todo aquele movimento pelo impeachment do Augusto Melo. Que tem a sua guerra política, né? Outro dia o Conselho de Ética afastou o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Aí eles alegaram que o Conselho de Ética não tem esse poder, então tem uma disputa política muito forte no clube e, paralelamente, uma investigação policial, né? Que o presidente do clube é investigado, né? Tem todo o direito de se defender e muitos que são contra o impeachment alegam que não é uma investigação concluída, né? E realmente, né, tecnicamente, ele não é culpado de nada, que seja comprovada alguma culpa dele ou não, né? Nesse momento ele é inocente, tecnicamente ele é inocente, enquanto não for culpado ele é inocente. Então, mas é uma situação difícil para ele, na parte política do clube, porque as coisas elas são meio separadas. Claro que o que acontece numa investigação policial, resultados do time dentro de campo, dão argumentos e influenciam a favor de quem quer o impeachment. Mas ali há uma disputa política no clube, que se o cara tem minoria, se o cara perde politicamente o controle do clube, muitas vezes ele cai mesmo que as coisas não estejam totalmente comprovadas. Então isso é notícia ruim para ele, o momento que ele tem que depor numa delegacia. Se o time começar a perdeu pro Palmeiras, pega uma sequência de derrotas, isso também é ruim para ele porque ele não tem a maioria no conselho. Se ele tem maioria, se ele tem um domínio total do conselho do clube, pode acontecer o que não cai. Um presidente, ele cai ou não pela política. E aí, quando ele não tem essa maioria, os fatos externos acabam influenciando, acabam dando força. Quando há uma disputa, ou até quando ele tem uma minoria, mas não é fácil você tirar um presidente, mesmo que a maioria queira. É um processo complexo. Então, a situação do presidente do Corinthians, ela é bem complicada na política do clube. Claro que também nessa parte policial, mas aí ele, por enquanto, ele é inocente, porque não foi condenado, não tem nada, ele está sendo investigado, mas na política, principalmente se o time começar a perder, isso pode colocar de novo tudo em pauta, porque há sim muita gente que quer o impeachment do presidente. Ele não tem esse controle do conselho. Em paralelo, tá? O Conselho de Orientação se reuniu ontem para deliberar contas de 2024 do Corinthians e emitir um parecer para o Conselho Deliberativo votar no dia 28 de abril. A gestão do Augusto Melo não apresentou os números. Segundo reportagem do meu timão, Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, compareceu à reunião ao lado de Augusto Melo e explicou que o balanço ainda não está ao nível de apresentação, uma vez que, segundo ele, faltam ajustes não conciliados no documento. Os ajustes, não conciliados, se tratam de um suposto rombo entre 150 e 200 milhões no balanço de 2023. O último da gestão de Duílio Monteiro Alves, que o Corinthians está estudando. O valor seria referente a dívidas tributárias
que ainda estariam na justiça. O Corinthians entende que esse montante deveria ter sido lançado no balanço de 2023, que, vale lembrar, fechou com superávit, hein, de R$1.200.000. As contas do Duílio foram aprovadas com ressalvas pelo Conselho Deliberativo à época. A gestão atual fala em possibilidade de fraude e maquiagem financeira. Oposição alega possível manobra de Augusto com fins políticos. Agora, é meio louco, né, Mauro César Pereira? Só lendo aqui mais um item. A gestão havia prometido entregar o relatório em 31 de março, mas não cumpriu. Depois, em 10 de abril, o que também não aconteceu. Agora, o novo prazo é na quinta-feira, quando os conselheiros voltam a se reunir. Bom, é aquilo, né, Mauro? Cática, a direção antiga, né, que apresentou até superávit de 1.200.000, e aí eles dizem que tem um rombo de 150 e 200 milhões no balanço de 2023, querendo ser jogado para eles, mas também a diretoria que assumiu, né? É complicado até dizer qual é pior, né, Mauro César Pereira? Você acha que melhorou, que piorou, que continuou a mesma coisa? Para que caminho você acredita que vai o Corinthians? Pro buraco. Tá indo pro buraco. E é uma continuação, uma gestão ruim, outra gestão ruim, então eles têm mais ou menos uma sequência, vai embora. E o buraco vai aumentando. É isso que está acontecendo, mas tem outro corintiano que não gosta que a gente fale isso, vai fazer o quê, né? É o que eu falo, vai ver a TV do clube, mídia do clube, influenciador aí, amigo não sei de quem, aí você vai ver o mundo maravilhoso, nada disso existe, problemas aí com polícia. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar falando aí um pouquinho da preparação do Timão para o jogo amanhã contra o Fluminense na Neoquímica Arena, às 19h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Timão tem alguns desfalques muito importantes, fez muita falta contra o Palmeiras e eles continuarão de fora. Quem são? Garantido, não vai jogar. Rodrigo Garro continua fazendo o tratamento de tendinopatia patelar no joelho esquerdo, ainda foi para a Europa, retornou ao Brasil, continua tratando. E também o goleiro Hugo Souza. Não vão jogar esses dois jogadores. Tem outro jogador que a chance de não jogar, ela é de 95%. Mas há uma pequena dúvida. É do Igor Coronado. Quase certo que ele também não vai para o jogo. Dois jogadores, duas possíveis voltas aos gramados, são de Gustavo Henrique. Volta amanhã, bem provável vai voltar, né? Porque tá recuperado praticamente da lesão, tá se sentindo bem, tá treinando bem. E o lateral esquerdo argentino, Fabrício Angileri, que sofreu uma lesão e já voltou a treinar com o time. Então, praticamente, esses dois jogadores aí, quase que garantidos os seus retornos, e são jogadores importantes. A gente sabe da falta que fez contra o Palmeiras, e por isso o Corinthians acabou sendo envolvido e perdendo um jogo que o Corinthians também, se tivesse ganhado, tinha mantido-se no topo da tabela. Mas o campeonato é longo, né? O Corinthians tem chance de recuperar, precisa, né, de vencer o Fluminense amanhã. Não há um outro resultado que o Corinthians possa negociar que não seja a vitória em casa com a Neoquímica Arena lotada. Corinthians é o único time brasileiro que tem uma média de público de 44 mil por jogo. Então tem que fazer valer o fator casa, né? A torcida do Corinthians empurra o time, então o Corinthians em casa é muito forte, é uma atmosfera diferente. O Corinthians tem chance, até porque o Fluminense é cavalo paraguai do Corinthians. Toda vez que encontra Corinthians e Fluminense, o Corinthians vai lá e ganha o jogo. E amanhã não pode ser diferente, tem que ganhar esse jogo para continuar sonhando com a possibilidade de uma conquista de um título nacional. O Igor Coronado, né, como há uma dúvida muito grande, provavelmente ele não vai voltar amanhã. Para mim foi uma das piores contratações do Corinthians nos últimos tempos. Por quê?
É um jogador caro, jogador muito caro, né? Muito mais caro do que Pedro Henrique, né? Luan, que veio do Grêmio, né? Matheus Bidu, porque ele ganha quase 2 milhões, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por mês e não dá retorno no Corinthians. Então, dessa vez, ele está com a luxação no ombro. A chance dele jogar, ela é quase de 95%, 96%, né? Então, para mim, o Corinthians errou nessa contratação. Essa contratação foi feita com o presidente Augusto Melo já no poder. Então, o presidente também acabou errando e não tem espaço no Corinthians para continuar errando. Precisa de continuar agora acertando as contratações, né? E após Fabinho Soldado chegar, o Corinthians melhorou muito. Fabinho acabou fazendo contratações muito pontuais, onde o Corinthians se fortaleceu e muito. Por isso que chegou aí uma pré-Libertadores e também de forma automática a uma Copa do Brasil. Gente, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians, né? O Corinthians acabou de anunciar a contratação de Danielzinho, de 18 anos, para a categoria sub-18, né? Há uma grande polêmica nessa contratação, porque o atleta é filho de um diretor executivo da Esporte da Sorte. Olha bem, que vamos analisar com calma, né? Por quê? Quem é a Esporte da Sorte? A Esporte da Sorte é a patrocinadora máxima do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos, né? Aí esse reforço, na verdade, teve do Grêmio, mas sem sucesso, fez nada, né? Corinthians se está especializando em contratar jogador para base, para sub-18, né? E a chegada de Danielzinho é mais uma suspeita, olha aqui, é mais uma suspeita entre tantas, né? Levantada por conselheiro de oposição do Timão, né? Por falar em polêmica, vamos dar continuidade. Falando aqui em Marcelo Mariano, que acabou prestando esclarecimento à Polícia Civil nessa segunda-feira. Marcelo Mariano, Augusto Melo, Sérgio Moro, eles são investigados em lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Rapaz, do Corinthians, essa política é complicada. Inclusive, a Polícia Civil de São Paulo acabou aí negando um pedido da equipe jurídica de Augusto Melo para o adiamento do depoimento do presidente sobre o caso Vaidebet. O testemunho do presidente do Corinthians está marcado para amanhã, quarta-feira, dia 16, na 3ª Delegacia de Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, responsável por casos de lavagem de dinheiro, né? Infelizmente, o Corinthians, mais uma vez, nas páginas de jornais aí, por investigação, depoimento, né? O advogado Ricardo Cury, né? Que é o advogado do presidente Augusto Melo, acabou fazendo um pedido de adiamento, mas acabou sendo negado, né? Tiago Fernandes Correia, delegado do caso, negou o pedido, né? Negou a petição do advogado, né? As autoridades entendem que é hora de uma autodefesa do mandatário corintiano Augusto Melo. Caso Augusto Melo não siga aí a intimação, né? As investigações seguem sem o depoimento do presidente. Rapaz, é complicado, hein? Esse Corinthians, te falar, novamente nas páginas policiais, de forma negativa, né? Investigação, depoimento, né? E Corinthians teria que aparecer nas páginas de algo, né? Do Corinthians, fazendo grandes contratações, conquistando grandes títulos, né? Mas infelizmente nesse momento é depoimento de Marcelo Mariano, é depoimento de Sérgio Moro, é depoimento do presidente Augusto Melo, né? São coisas que não contribuem para o futebol. Pelo contrário, né? Só atrapalha a equipe. E aí, fiel, o que vocês acharam aí, né, do depoimento de Marcelo Mariano, um dos diretores do Corinthians? Qual que é sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário,
Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.